Boa noite, que a paz do Cristo esteja conosco agora e sempre. Vamos começar nossa conversa, nosso bate-papo da noite de hoje. Primeiramente agradecendo aí, mais uma vez, a família Laços Eternos, né? Obrigado pelo convite, obrigado aí por fazer parte desse trabalho tão bonito de estar levando aí a mensagem do Cristo para todos os lares, no momento difícil que estamos passando, né? No momento aí de que os centros estão fechados, mas estamos distantes apenas fisicamente. Mas como a própria doutrina explica, nós nos unimos em pensamento. Quando fazemos as nossas preces, as nossas vibrações, vamos nos unindo em pensamento. E aqui também estamos juntos, através das reflexões que vamos fazendo aqui, nesse fórum via online aqui, né, nesse fórum à distância, mas a distância somente no corpo físico, porque estamos ligados em pensamento. Quando estamos ligando aí essa rede de pensamentos no Cristo, nos ensinamentos de Jesus, como o próprio Mestre disse, onde estiverem falando de mim, lá estarei. Então o Cristo também está junto conosco aqui nas redes sociais aqui, direcionando a nossa conversa, nos conduzindo a boas reflexões para nos fortalecermos e seguirmos em frente aí na nossa contínua evolução espiritual. O tema de hoje, como já foi mencionado, retirado desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 1, que tem como título do capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. Mas antes de começarmos aqui a nossa reflexão nesse capítulo que eu acho tão importante para nós aqui discutirmos um pouco sobre essa grandiosa obra de Kardec, antes de iniciarmos, vamos fazer uma elevação de pensamento, elevando o nosso pensamento a Deus, Pai Celeste Criador, a Jesus, nosso querido irmão maior, e aos trabalhadores do plano espiritual responsáveis por esse encontro. Que eles possam nos direcionar para boas reflexões, bons aprendizados, trazidos desta maravilhosa obra que explica os ensinamentos do Cristo, trazendo aprofundamentos valiosos para nós, esses trabalhadores que buscam, através dos processos de reencarnação, a cada existência nesse plano, evoluir um pouquinho mais. Estamos nós aqui, hoje, juntos em pensamento, para darmos esse passo no nosso processo evolutivo, para colocarmos mais um tijolinho na nossa construção do saber. Gratos somos por essa oportunidade de aqui estarmos e que nós possamos traçar boas reflexões na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bem, como foi mencionado, vamos estar falando aqui dessa grandiosa obra que é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não conhece, assim, a história da construção do Espiritismo, essa é a terceira obra dos 5 livros principais da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Este é o terceiro livro da obra, onde foi lançado em 15 de abril de 1864. E lá, Kardec aqui, quando traz o Evangelho, ele busca trazer os ensinamentos do Cristo de forma mais aprofundada, porque a doutrina espírita, ela se fortalece, ela se embasa nos conceitos da ciência, da filosofia e da religião, que são os pilares da nossa doutrina espírita. Esse primeiro capítulo que nós vamos estar aqui falando, que é o Não Vim Destruir a Lei, ele é dividido em... Logo no início ele já começa explicando as 3 revelações, onde Kardec explica que as 3 revelações são Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Na sequência, ele já vem explicando um conceito importantíssimo,
que é a aliança entre a ciência e a religião. E ele fecha esse capítulo, é um capítulo curtinho, mas tem uma profundidade de conhecimento, de aprendizado gigantesco. Ele vem explicar, finalizando a nova era. Então ele começa explicando as 3 revelações, explicando Moisés, Jesus e o Espiritismo, que a doutrina explica que são as 3 revelações. Depois explica a aliança entre a ciência e a religião e fecha com a nova era. Fazendo uma reflexão, quando eu estava estudando esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, me veio essa reflexão: por que Kardec começa esse livro já questionando e explicando, no caso, o que são essas 3 revelações? E aí me veio uma reflexão interessante, porque quando nós que somos espíritas e nós, às vezes, conversando com nossos amigos, familiares ou as pessoas que convivem conosco, quando nós nos identificamos como espíritas, muitas pessoas não entendem que nós, que somos espíritas, também somos cristãos. Muitos não entendem a doutrina espírita, quem não conhece o espiritismo, não entende ele como uma religião cristã, ou como, no caso, uma doutrina que tem os ensinamentos do Cristo como referência. Certa vez estava assistindo um programa na televisão e era um debate. Nesse debate ia ter uma reflexão entre 3 religiões distintas, que eram, um era espírita, o espiritismo, um rapaz lá que estava trazendo os conceitos era espírita, outro era um evangélico e outro um católico. E eu pensei que no momento eles iam até discutir em algumas instâncias, iam entrar em conflito, mas em momento algum entrar em conflito. Existia uma harmonia entre as conversas, eles souberam se respeitar e entender o pensamento de cada um. E em determinado momento, o próprio padre explica e permite dando assim, espaço para que o espírita explicasse que nós somos seguidores do Cristo, porque o próprio padre menciona poucos que não conhecem a doutrina, muitos que não conhecem a doutrina espírita, poucos sabem que vocês seguem Jesus e acham que vocês seguem Kardec, né? Naquele momento o espírita agradece, fala: obrigado pela oportunidade, padre, de me dar esse momento aqui para fazer essa reflexão, porque realmente muitos acham que nós cultuamos Kardec, e nós não cultuamos Kardec. Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita, ele trouxe os ensinamentos dos espíritos, mas a nossa referência é Jesus. A nossa referência é o Cristo. E quando nós fazemos essa reflexão, é importante entendermos e aí já valorizarmos essa grandiosa obra, porque ela traz os ensinamentos de Jesus. O primeiro livro da doutrina espírita foi o Livro dos Espíritos, escrito em 1857, 18 de abril de 1857. Lá nós podemos ter esse marco como o início da doutrina espírita, com o Livro dos Espíritos. Em 61, Kardec escreve o livro dos Médiuns, com um propósito, porque naquele momento, com o lançamento do Livro dos Espíritos, e aí começou toda essa cultura espírita, né, esse conceito da doutrina espírita, e muitos adeptos já começaram a existir naquele momento. Então Kardec sente a necessidade de escrever um livro, que era o Livro dos Médiuns, para também, de uma certa forma, explicar esse trabalho mediúnico, esse trabalho que já estava ocorrendo nos centros que já estavam se formando na época. Então ele escreve o Livro dos Médiuns. E aí, 3 anos depois, em 1864, escreve a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Fazendo essa reflexão, entenda a importância de Kardec ter... O terceiro livro da obra já está ligado ao Evangelho. Está ligado aos ensinamentos do Cristo. Já no primeiro também, lógico, nós pegamos o livro,
o Livro dos Espíritos já tem todo um conceito lá, a questão 625 já fala que ver de Jesus, qual é o modelo que nós devemos seguir? Jesus. Mas o Evangelho traz as máximas do Cristo explicadas de forma mais filosófica, mais científica. E quando Kardec, nesse primeiro capítulo desta obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, ele já começa explicando que eu não vim destruir a lei, porque isso é uma mensagem trazida pelo próprio Jesus, pelo próprio Mestre. Jesus, ele, nos Evangelhos de Mateus, o Mestre diz: não penseis que vim destruir a lei dos profetas. Eu não vim destruí-los, mas lhe dar cumprimento. Porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente. Até o único J e um só ponto. Está nos Evangelhos de Mateus, capítulo 5, versículos de 17 e 18. Aqui, Jesus já deixa claro para os que estão à sua volta, o povo hebreu, o povo de origem do Mestre, ele deixa claro, porque na época a lei que era a do povo hebreu era a lei de Moisés. Era a lei dos 10 mandamentos. Todos seguiam a lei mosaica. E Jesus, quando começa a trazer os seus ensinamentos para todos, muitos questionaram, porque em alguns pontos Jesus trazia reflexões profundas dos ensinamentos divinos e a princípio pareciam contrários à lei de Moisés. E aí Jesus explica que ele não veio modificar a lei de Moisés. Veio sim ampliá-la, dar seguimento no nosso processo evolutivo. E quando nós percebemos esse início do capítulo, quando ele já vem trazendo Moisés e a importância de Moisés para o cenário, porque Moisés foi responsável por essa unificação do povo, por trazer esse Deus único para o povo, que unificado como uma nação, conseguiu entender de forma mais complexa esse Deus único, seguir regras trazidas pelos mandamentos. Então, a importância de Moisés para o povo hebreu foi essa unificação, porque na época existiam várias culturas, e as culturas ainda eram culturas politeístas, muitas culturas que acreditavam em vários deuses. Então essa unificação de Moisés, trazendo o povo para um entendimento realmente de um Deus único, com leis mais rígidas, sim, leis mais rígidas, porque naquele momento o povo mais rude, um povo mais endurecido, necessitava de leis mais rígidas. Então esse emissário do Cristo, como está lá no livro Caminho da Luz, que esses líderes espirituais que vieram antes do Cristo, antes de Jesus encarnar aqui, Moisés veio 1200 anos antes de Jesus, eles também vieram a mando de Jesus. Está lá no livro A Caminho da Luz, que antes de encarnar, o Mestre já havia enviado os seus emissários para que o solo já fosse trabalhado, para que quando o Mestre mesmo, ele próprio aqui encarnasse, já tivesse o solo preparado para que as sementes fossem lançadas e lá sim germinariam para dar bons frutos. Então o Mestre já menciona para o povo que estava à sua volta que ele não veio modificar a lei de Moisés, mas sim dar cumprimento, dar ensinamento, dar aprofundamento nas suas lições. E essa reflexão é importante, porque realmente Jesus vem num povo que tinha o conceito da lei mosaica, de um Deus rígido, de um Deus que pune, de um Deus que era severo. E aí vem Jesus e traz o Deus amor, um Deus Pai, um Deus que nós todos somos filhos, todos irmãos, e nós devemos chamá-lo de Pai. Um Deus amoroso, um Deus que perdoa,
E ele nos ensina para nos aproximarmos desse Deus, a nós exercitarmos a lei do amor, entendendo que todos nós somos irmãos, todos nós fazemos parte de uma família universal e todos nós somos filhos desse Deus Criador, desse Pai Celeste. Então, olha que interessante o aprofundamento que Jesus traz para os ensinamentos de Moisés. Mas Moisés teve sua grande importância nesse cenário, iniciando esse fechamento do Deus único, trazendo essa unificação do povo, para que, através de um processo evolutivo, no momento certo, Jesus, o próprio Mestre, encarna aqui, neste plano, e traz uma lição mais avançada, porque o povo já estava mais preparado para recebê-lo. E aí Jesus traz a lei do amor, para um povo ainda endurecido, ainda com dificuldade de entender essa lei do amor, dificuldade de entender a outra face. Mas Jesus, esse Rabi, que mudou o pensamento da humanidade, veio trazer esse caminho para nós, seres espirituais que aqui buscamos a evolução encarnados neste plano. Ele nos traz esse caminho do exercício da lei do amor, trazendo o exercício do perdão, o exercício da caridade, o exercício da humildade. E tudo isso não somente através de palavras, mas principalmente através de atitudes. O espírito de maior evolução que aqui encarnou neste plano, como também mencionando novamente o livro A Caminho da Luz, explicando que Jesus é o regente planetário dessa nossa orbe. Ele é responsável pela condução dos espíritos que aqui estão encarnados para seguir essa trilha evolutiva. O espírito de maior elevação espiritual que aqui encarnou não veio para ser servido, veio para servir. Acolhia, escutava, curava. Jesus sempre tinha tempo para o próximo. Jesus sempre tinha tempo para curar, para escutar, para servir, ensinar. Então, esse grande Rabi, respeitando as leis mosaicas, respeitando a lei do seu povo, veio simplesmente dar uma amplitude para essa lei, trazendo a lei do amor. Passando alguns séculos, e o próprio mestre disse que ele iria ensinar esse aprendizado para nós, mas que nós ainda teríamos dificuldade de compreender numa complexidade maior. Mas futuramente viria o Consolador prometido. E esse sim traria uma amplitude nos seus ensinamentos. 19 séculos depois, vem a doutrina espírita, o espiritismo, os ensinamentos dos espíritos, trazendo esse valor para nós, trazendo um novo aprofundamento, similar a Jesus, que quando vem, traz um aprofundamento da lei mosaica. A doutrina espírita, no momento certo, num século onde a ciência já estava mais evoluída, as filosofias já estavam mais evoluídas, no momento certo, a doutrina espírita traz de novo esses conceitos apurados do mestre, com um novo patamar, com um novo aprofundamento, para que nós possamos dar mais um salto na nossa senda evolutiva. Então a doutrina espírita, similar, como o mestre disse que não veio modificar a lei, não veio destruir a lei, a doutrina espírita também não veio destruir nada que Jesus trouxe, mas sim dar uma amplitude. Porque hoje nós temos mais conhecimentos científicos, filosóficos, que nos possibilita entender os ensinamentos do Mestre de forma mais apurada, de forma mais reflexiva. Hoje as religiões também já conseguem se conversar de uma forma mais harmoniosa, como explicamos, como trouxemos o exemplo no começo da nossa conversa. E esse acolhimento que as religiões estão tendo entre si
também contribui para o entendimento maior da doutrina, dos ensinamentos do Mestre, porque nós assim conseguimos trazer melhores reflexões, sabendo entender, sabendo escutar e sabendo refletir os pontos de vista e fazendo reflexões importantes. Com o auxílio da ciência e com a sua aliança com a religião, que é um dos temas do capítulo, esse capítulo que não vim destruir a lei, capítulo 1, ele tem como um dos seus itens a aliança entre a ciência e a religião, que é fundamental entendermos os conceitos de Jesus através da ciência. Nós podemos entender os ensinamentos do Cristo através das filosofias, através dos pensamentos filosóficos trazidos ao longo de todo esse período que pós-Jesus, até chegar à doutrina espírita, inclusive também anterior a Jesus, como está no próprio livro do Evangelho, que Sócrates e Platão, grandes pensadores, foram os precursores da doutrina espírita, dizendo que antes, mesmo 500 anos antes de Jesus, Sócrates e Platão já trouxeram, na Grécia e Atenas, já trouxeram conceitos valiosos, muito próximos do cristianismo e também da doutrina espírita. Porque está lá Sócrates e Platão, precursores do cristianismo e da doutrina espírita. Porque trouxeram ensinamentos muito similares ao que temos aqui na doutrina espírita. Então esse solo fértil que a filosofia e a ciência nos propicia para entendermos os ensinamentos de Jesus é também de grande importância. Um exemplo que podemos tecer aqui é uma passagem, por exemplo, da vida do Mestre, que está em vários evangelhos, está em Marcos, está em Mateus e Lucas também, que é aquele momento da vida do Mestre, que está, quando ele está passando junto aos seus, uma multidão o cercava, e naquela região que ele estava chegando, existia uma mulher que sofria de uma hemorragia, há longo tempo já ela sofria dessa hemorragia, e ciente que o Mestre ia passar lá, e ciente que esse rabi fazia curas, que estava transformando o pensamento dos povos por onde ele passava, das regiões por onde ele passava, ciente desse entendimento, ela percebe que se fosse até ele e o tocasse, seria curada. Seria curada. Naquele momento ela tenta chegar perto de Jesus, mas uma multidão o cercava e ela não consegue chegar próximo do Mestre. Mas fazendo um esforço, diante da fé que ela tinha, que se o tocasse seria curada, ela consegue tocar nas suas vestes, mas simplesmente ela toca nas vestes de Jesus. Naquele momento, relatado no Evangelho de Lucas, Jesus para e menciona: alguém me tocou. O Pedro explica para Jesus: aqui, mestre, todos estão te tocando, aqui está todo mundo próximo de ti, estão te apertando, aqui a multidão quer chegar perto de ti, quer te tocar, quer te conhecer, quer te... Jesus: não, Pedro, alguém me tocou, eu senti sair de mim poder. Naquele momento ela se apresenta e se vê curada, e Jesus menciona que a tua fé te curou. Vá em paz. Essa reflexão nós podemos entender como muitas religiões percebem esse momento como algo milagroso, como um milagre. Mas é importante, pelo pensamento da ciência, por um pensamento científico, entendermos que o que nós chamamos de algo milagroso, algo que nós podemos entender como sobrenatural, para nós que entendemos o Espiritismo pelo pensamento científico e filosófico, seria um contrassenso entender qualquer situação que nos cerca como algo milagroso. Porque o pensamento que existe algo milagroso, existe algo sobrenatural,
significa que está sobre a natureza, sobre Deus. Então não conseguimos entender que exista algo acima do natural, porque Deus é o criador de tudo. Deus criou o que nós conhecemos aqui, desse universo, o que nós entendemos aqui como a natureza, o estudo da física, da natureza, e tudo que aqui é criado é por Deus. Então não existe a necessidade de ter algo sobrenatural, acima de uma natureza, acima de algo que está além das forças de Deus. Então nós entendemos, a doutrina espírita entende que tudo é natural. Todos os fenômenos que são considerados a princípio sobrenatural são porque ainda estão fora do conhecimento da humanidade. Mas conforme nós vamos evoluindo, nós vamos desenvolvendo, nós vamos entendendo os fenômenos científicos, nós vamos entendendo que tudo é natural. E a ciência de hoje, muito mais avançada, consegue até explicar, através de estudos, que a força do pensamento modifica a matéria, a força do pensamento transforma. Estamos cada vez mais, a passos largos, atingindo uma busca aí do entendimento científico dessa força do pensamento. A física quântica estuda muito esses conceitos. E quando nós entendemos que o próprio mestre explica que a tua fé te curou, a tua vontade de se curar, o seu pensamento positivo de entender que se você buscasse, você conseguiria essa cura, essa sua fé te curou. Então nós podemos entender esses fenômenos de forma científica, buscando reflexões científicas para esse aprendizado, deixando de lado esse misticismo dos milagres e buscando entender a doutrina espírita de forma científica. A cura através de um passe, a cura através de uma prece, a reabilitação, nossa reabilitação através de boas reflexões, de uma leitura de um livro edificante, onde nós desenvolvemos um pensamento progressivo, um pensamento que nos eleva, nos fortalece. Isso nos dá condições de propiciarmos uma energia que nos fortalece e nos eleva. Então, todos esses conceitos, hoje as ciências nos dão amparo para entendermos não somente de forma religiosa, mas também de forma científica e de forma filosófica. Então, entendendo o Espiritismo não simplesmente como uma religião, como muitos já conhecem. Muitos conhecem o Espiritismo simplesmente como uma religião. Mas a doutrina espírita, e o nome próprio já diz, é uma doutrina. E uma doutrina, no caso a doutrina espírita, ela tem seus pilares, que são o pensamento científico, entendendo todas as ciências que nos cercam e como elas podem nos amparar para o nosso desenvolvimento espiritual, as filosofias, as diversas filosofias, e também o lado religioso, da palavra religare, buscando esse religare com o plano espiritual, e do religare também, que religare significa releitura. São aí duas traduções da palavra religare e religare. Uma diz que é a ligação com o plano superior, mas a outra explica que também é a releitura, dessa releitura que fazemos dos escritos sagrados, para também entendermos os aprendizados, os ensinamentos de Jesus e de outros avatares também que nos propiciam uma elevação. Então, neste conceito, a doutrina espírita vem não modificar os ensinamentos de Jesus, mas dar um aprofundamento. E assim, nós caminhamos. O final desse capítulo, ele tem um título, A Nova Era. Lá é uma instrução dos espíritos, trazida pelos um espírito israelita, por Fénelon e por Erasto. 3 espíritos que vêm explicar a nova era. O que seria essa nova era? Explicando que
Em determinado momento, Moisés veio, trouxe essa unificação do povo, trouxe um Deus único. Jesus trazendo o conceito da lei do amor, ampliando esse conceito da doutrina espírita, buscando aprofundamento nesses conceitos científicos, filosóficos e religiosos. E nós estamos entrando numa nova era, como a doutrina espírita explica, numa transição planetária, onde valores como o egoísmo, como o orgulho, como a vaidade, devem ser deixados de lado. Já não devem mais fazer parte dessas novas sociedades, dessas novas gerações que estão por vir. E nós aqui, que estamos construindo esse trabalho de transformação dessa nova era, a nossa humanidade, que a cada geração, a cada milênio, a cada momento histórico do nosso planeta, foi se construindo, seus avatares que vieram aqui trouxeram ensinamentos, todos amando de Jesus, nos trouxeram valorosos ensinamentos, e nós, a cada processo reencarnatório, vamos aprendendo um pouquinho mais, vamos desenvolvendo valores espirituais importantes para o nosso aprendizado, para a nossa elevação espiritual, e agora estamos construindo uma nova era. Como a doutrina espírita explica, uma era de um planeta regenerado, onde o bem vai se superar em muito o mal, e nós vamos criar outros valores, onde a caridade, a humildade, a tolerância, o perdão serão as palavras que vão ditar aí as relações entre os povos, entre as famílias, entre todos que fazerem parte desta morada. Esta morada que já foi um planeta primitivo, que já foi, ainda é, mas está em vias de finalizar esse processo de um planeta de expiação e prova, e agora estamos indo para um planeta regenerado. E essa transformação, ela ocorre através de todos nós. Todos nós que estamos aqui encarnados e fazemos parte desse momento, somos responsáveis por essa transição planetária, por essa evolução espiritual. Como nós explicamos agora há pouco, através da força do pensamento, do bom pensamento, nós transformamos essa energia desse planeta. Quando temos bons pensamentos, pensamentos destinados ao bem do próximo, como Jesus nos convidou, ama ao próximo como a ti mesmo. E quando nós temos esse propósito e traçamos bons pensamentos para a nossa vida, dedicando o nosso trabalho para servir o próximo também, entendendo que ele está aqui como nós, buscando a sua evolução espiritual, então somos todos irmãos nesse processo evolutivo, e é junto que vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Quando entendemos esse conceito, vamos começando a ampliar essa energia cósmica desse plano através da energia do amor. Então a nossa importância nesse cenário é fundamental. O entendimento, não só de uma forma religiosa, mas de uma forma assim contemplativa mesmo, filosófica, de entendendo a nossa importância nesse plano, nesse cenário de fazermos o bem para que nós possamos evoluir. Nós como um planeta, nós como uma nação, nós como filhos de Deus, nós como uma família universal. Quando entendemos isso e colocamos isso em prática, essa nova era está se realizando. Então aqui, nessa breve passagem desse capítulo 1 desse livro, que faço o convite para todos, após a conclusão aqui da nossa conversa, deem uma lida nele, que é importantíssimo fazer a leitura e fazer as próprias reflexões. E aí nós percebemos que, como a própria doutrina explica,
a evolução não dá salto. É através dos séculos que nós vamos construindo esta nova era. Este novo momento que espírito como nós, através do nosso esforço, através do nosso trabalho, vamos construindo um planeta melhor, um mundo melhor, seres espirituais melhores que somos. Acreditemos nisso, tenhamos essa fé, fé da palavra fides, a palavra fidelidade. Tenhamos essa fidelidade e vivenciemos os ensinamentos do Cristo. Muita paz a todos, que assim seja, graças a Deus.